A gordofobia no Natal faz o Papai Noel chorar, né? E enquanto eu estava aguardando vocês entrarem aqui, eu estava lembrando para a gente, né, para a gente discutir esse tema tão interessante que é legal a gente relembrar essas figuras, né? Porque a gente está tendo aqui, né, claro, a liberdade e também a responsabilidade de falar com vocês sobre a gordofobia, né? Que é um tema muito sensível, né? Entra naquelas questões de é um tema muito sensível para quem passa, para quem não sabe que isso existe, acha que é mimimi, acha que é frescura, acha que é besteira, né? Coisa do tipo. E eu estava lembrando aqui para as pessoas, né? O que é que vocês lembram quando tem em mente a imagem do Papai Noel? Uma figura que vocês É um velhinho acessam gordinho, mentalmente. né? Da barriguinha, saliente. Sim. Eu também, eu também. Da E barba você, Ana branca. Luísa? Também. A carinha dela. Luísa, tô gostando. Qual a imagem que você acessa do Papai Noel A, aqui com esse? a fofurinha, A né? fofura, né? É, sempre, Certo. Pode falar. sempre a fofurinha, a circunferência abdominal, né? Uhum. Todo Sim, esse contexto. Das bochechinhas, é chonchudinha. Então, é, perfeito, perfeito. Deu uma cortada aqui, Ana Luísa, no teu áudio, mas acho que é. Foi. Um voltou? pouquinho. Pronto, pode falar agora. Então, essa imagem, né? Uhum. Aparência, as bochechas, esse perfil, assim, né? De algo fofo. Perfeito, exatamente. É uma imagem que eu tenho também, né? Quando eu penso aqui na figura do nosso bom velhinho e de toda a alegria que ele me trouxe quando criança, né? Quando eu imaginava que ele de fato existia. E, Tá presente. invariavelmente a gente tem, né? A gente tem uma imagem de uma pessoa muito, muito carinhosa aqui. Olha, é grande Tenildo. Show. Tudo bom, Tenildo? Você tá ouvindo a gente? Tudo bom, pessoal? Tudo jóia. Periclito, Paulinha, Ana, tudo Oi, bom? tudo Tudo bom? bem? Tenildo, estamos te ouvindo aqui muito bem. Você tá ouvindo a gente tranquilo? Tá. Tô sim, tô sim. Beleza. Tenildo, eu estava perguntando aqui para as pessoas que estão aqui com a gente hoje, né? Inclusive, talvez Meire Mendonça, acho que é Meire Mendonça, atleta aqui, devo gostar dessa pergunta aqui. Vou pedir a opinião também de Meire Mendonça. O que é que. Meira é minha amiga. Santana de Ipanema. Santana de Ipanema, ótimo. Santana de Ipanema, eu sempre tenho a lembrança de que é uma cidade longe, não importa onde esteja, que é uma cidade longe, né? É longe, muito bonita, porém muito longe. Porém, muito longe, né? Olho d'Água do Casado, né? Acho que é Olho d'Água do Casado, que é ali por perto, né? Belmiro Gouveia. Enfim, eu tenho essa lembrança aqui. Tenildo, diga pra gente aqui, o que é que você tem de lembranças do Papai Noel? Que tipo de pessoa você imagina que cabe na figura do Papai Noel? Aí? A honestidade, Péricles. Uhum. Eu acho que e também a leveza de poder entender uma criança. Interessante. Porque o Papai Noel é aquela pessoa que ele tem que ser leve e sutil para entender o que é que aquelas criaturinhas pequenininhas que tem um monte de caraminhola na cabeça quer Uhum. falar e ele vai ter que escutar N pedidos. O que é que o senhor quer? Ah, eu quero um elefante. Oh, meu filho, um elefante! Sabe? Ele vai ter que ter toda uma condução, toda uma leveza para poder Uhum. mostrar para aquela criança que um elefante não pode ser agora, mas pode ser um pirulito. Ótimo, Sim. beleza. Ele sai dali feliz da vida porque ganhou um pirulito ao invés do elefante. Interessante, Tenildo. Gostei desse seu tópico aqui, né? De trazer a honestidade. Acho que a gente pode começar a nossa conversa aqui sobre isso, né? Porque sejamos honestos, né? Quem é que imagina que o Natal traz outra sensação, outra lembrança, além de união, de fraternidade, né? Além de a gente poder compartilhar com pessoas que a gente ama, ou pessoas que a gente tolera na nossa família por razões de que, né? Tem que ser. Mas enfim, né? Que, que o afeto sobressai, né? Sobre esse momento tão bonito do ano.
que a gente pode imaginar que, além de todo o sentimento afetuoso que a gente tem, né, a gente se sente confortável, né, e em alguma medida a gente se permite liberar algumas amarras ou alguns freios, né, sociais que a gente tem para fazer desse momento, desse encontro tão tão belo, né, e tão importante para a gente, né, para nós Sim. seres humanos, né, para as pessoas que enfim, da cultura ocidental e cristã também, né, de celebrar o Natal e enfim. Eu queria começar aqui falando sobre isso porque eu vi recentemente uma manchete de um jornal, né, assinado por uma nutricionista, Paulinha, veja só, que dizia assim: atenção, diabéticos e hipertensos devem comer com moderação na ceia de Natal. E eu pensei e escrevi ali embaixo, assim, e os normotensos e as pessoas não diabéticas também deveriam comer com moderação, Todo né? mundo Sim. come com moderação. Não acho que nada mais, né? Nada mais justo do que isso, né? Mas Não é cerveja, mas tem que ter moderação. exatamente, Não é cerveja, mas tem que ter moderação. exatamente. Dando mais ainda essa diferença e não ajuda, né? Uhum. Pois é. Você falou isso e eu lembrei de algo que é o seguinte, né? Já que o tema é a gente falando da gordofobia no Natal. E em relação a essa reportagem, a ceia de Natal geralmente é composta, né, por muita comida, que até eu sempre falo, gente, é um exagero de comida. Tudo Uhum. bem se organizar e fazer coisas diferentes, mas será que precisa tanto? Aí é outro assunto. Mas se tem uma pessoa que visivelmente ela está com excesso de peso, as pessoas costumam voltar os olhos para ela de você não pode comer muito. Uhum. Mas não só voltar os olhos, como falar. E que ninguém pediu a opinião, mas estão ali falando. Já o magrinho, às vezes ele come, às vezes não. Geralmente ele come muito de passar mal, de ter que abrir o botão da calça. E a gente não vê as pessoas falando que isso é um comportamento inadequado, porque isso é um comportamento inadequado, né? Que faz parte do que a gente chama do comer transtornado, que é o meio termo, o meio do caminho entre o comer normal e um transtorno alimentar. Então, é muito o foco, né, no peso. Se você é gordinho, então você está comendo errado. E às vezes a pessoa que tem excesso de peso é aquela que olha antes assim, faz deixa eu ver o que é que eu vou querer, eu vou comer isso aqui, faz um prato normal, mas todo mundo tá ali falando, come muito não, viu? Melhor não pegar sobremesa. Melhor isso, aquilo, outro. E dá vontade de dizer assim, não é pra pegar sobremesa, porque é que tu trouxe, né, criatura? Ô, Paulinha, é mais ou menos assim, é como se o magro, ele tivesse como é que eu posso dizer? Um aval. Olha, você pode ter um aval, você pode comer porque você é magro, e você não, você já tá gordinho, você só pode comer até aqui. Você que é magro, não, é besteira, magro, vai comer, vem engordar pra quê? Então, tem essa situação também, que eu ia até falar a questão da Paulinha que falou logo no início, a questão da quantidade de comida, sabe? É muito interessante o quanto que você vai na ceia de Natal, o quanto de comida que tem, o quanto que as pessoas comem, sabe? Vamos comer, abriu a ceia, uma briga para pegar e você fica, pessoal, calma, pessoal, calma. Vai dar para todo mundo, tem até vai dar para todo mundo, vamos deixar para amanhã também. Sempre sobra, né? Instituição brasileira, aí o famoso RO. Mas essa situação é interessante. Primeiro que a quantidade, né? Que o Natal ele tem uma situação, uma definição para comemorar, para estar reunião da família, só que as pessoas vão lá para comer. Tem o que para comer? E tem isso, aquilo, outro. Então, aquela comunhão das pessoas ali, que era para estar entre si, entre família, para falar sobre coisas boas, para fazer reflexões, na verdade ali o momento é só para comer. Entendeu? Então, assim, passa aí a questão da gordofobia, ela é muito interessante, que a gente fala, não, rapaz, tu já tá gordo, vai comer para quê? Como só isso aqui? Não, a sobremesa não pode não, segura a sobremesa, porque se comer a sobremesa tu explode. Eu achei muito engraçado essa referência que vocês fizeram aqui com relação
ao aval, né, ou ao salvo-conduto que uma pessoa magra tem sobre essa ideia de legislar ou né, de falar sobre, ou ditar regras sobre o que outras pessoas devem comer, né? E é interessante a gente ver pelo outro lado também. No senso comum, funciona muito dessa maneira aqui, né? A pessoa que tá gorda, a pessoa, é criticada porque ela está comendo muito e deveria querer emagrecer. Aí a pessoa que é magra, ela pode comer muito porque ela deve querer engordar um pouco. E se ela engordar, ela vai tomar o lugar da pessoa que engordou e no próximo Natal ela vai ser, sabe? Vai ficar sempre assim, né? Você é magro, você quer engordar, você tá com os quilos a mais, você vai querer emagrecer e tal. E, peraí, onde é que isso para? Esse é um ponto que é interessante da gente abordar aqui, né? Porque para muitas pessoas, né, ter um evento, ter uma festa, ter um encontro social, coisa do tipo, deixou de ser há muito tempo já uma oportunidade de se privilegiar o encontro, né? A confraternização é isso, o encontro das pessoas, de ter essas pessoas queridas por algum momento próximo de você, que você possa compartilhar, né? Uma boa conversa, afeto e uma boa risada, coisa do tipo, né? Sim. Mas não, vira uma oportunidade para você comer o máximo que você puder, no menor quantidade de tempo possível e um abraço. E o outro, né? Ô, Péricles, uma coisa que você falou aí também é que essas reuniões de confraternização, elas deixaram de ser prazerosas. Porque o pessoal tem aquela neura, não, eu tava na dieta, aí vou pra confraternização, então não vou comer muito não, porque se eu comer alguma coisa, fulana vai dizer que eu tô comendo muito. E no trabalho, então, as pessoas vão falar mesmo, eita, tu viu? Fulana fica aqui dizendo que faz dieta, que não sei o quê, mas quando chegou lá, olha, comeu isso, comeu aquilo, bebeu, esse pessoal. Então, as pessoas já vão com aquela neura, não vou fazer isso, não posso comer aquilo, porque senão o pessoal do trabalho, meus amigos vão falar. Então, não, você acaba perdendo a graça de ir para um canto desse, sabe? Eu, particularmente, eu gosto muito de comer. Então, hoje eu não como mais tanto como eu comia antes, hoje eu consigo segurar controlar, sabe, eu comia muito com os olhos, eu gosto de saborear a comida, então eu comia um pouquinho de uma coisa, um pouquinho de outra. Então, eu chego para o pessoal, tu vai comer isso? Vou, pessoal. Eu não bebo, sabe? Então, assim, quem não bebe acaba comendo um pouco mais. Então, assim, o pessoal da minha família, ô bicho, tu come, meu amigo, eu não bebo. Você vê a quantidade que vocês bebem? Já pararam para pensar a quantidade que vocês bebem e não comem? Eu como. Então, assim, mas eu tento segurar, e o pessoal, vai comer, sei o quê. Rapaz, pelo amor de Deus, me deixa em paz. É. Exatamente, exatamente. É curioso isso, porque por mais que seja um ato bem instintivo e natural, né, da gente comer e se alimentar, a gente foi instituindo uma série de regras sociais, né, que a gente vai aceitando por alguma medida, né, como normais ou como até desejáveis, né, como a gente está exemplificando para vocês aqui, né, que olha, uma pessoa gorda tem que ser freada no seu ímpeto de comer e tal. Isso é o tipo de coisa que a gente vem falando para vocês, né, que empobrece muito o discurso, né? E o que é pior, para a pessoa que é alvo desse tipo de crítica, né, é muito danoso porque saindo também dessa coisa do senso comum, né? Uma pessoa que está acima do peso, uma pessoa que está, que tá muito acima do peso, que é a pessoa que está gorda, que está obesa, né? Que não necessariamente planejou ou desejou aquilo, né? A gente precisa entender que quando a gente fala sempre, a gente bate sempre nessa tecla, né? Que obesidade é uma questão multifatorial, né? São vários os fatores, né? Se você quiser, né, talvez poder ofertar para essa pessoa um espaço para ela poder falar sobre como é que está sendo o ano dela, o que foi, o que é que, né, já que essa ideia da reunião da confraternização e tal, e você poder escutá-la e tal, né? Se você com empatia tiver esse tempo para dedicar um espaço de escuta, de atenção, né? De escuta, tá, gente? Não é de legislar, não, que se fosse assim, né, a gente já tem a resposta bem preto no branco para tudo, né? Olha, para de comer, vai pro sol, volta, come isso, bebe água e tal, e na vida real a gente sabe que não funciona assim, né? Se você realmente tiver esse interesse, esse desejo, né, de poder escutar um pouco dessa pessoa, a sua um pouco da sua história, né? Tudo bem. Agora, legislar sobre o seu prato, a sua cintura ou as suas preferências, né? É o tipo de coisa que, pelo menos,
a gente pode dizer aqui com certeza que não vai ajudar ninguém a nada em momento nenhum. Muito menos na ceia de Natal, né? Muito bem. Eu queria também lembrar um ponto aqui. Uhum. Eu lembrei de uma situação, né? De como as pessoas, elas às vezes se preparam para ter esse ato compulsivo e refreado, né? No Natal. Como assim se preparam? Se preparam de uma forma que prejudica, né? Porque, veja, teve um caso uma pessoa aí que eu lembrei que ela se preparou para ir a um rodízio, certo? Aí ela passou o interior todo sem comer, certo? Para que ela pudesse ter aquele momento de total prazer, total, Verdade. Esbórnia. enfim, total saboreio ali do que fosse, de tudo que fosse possível num curto espaço de tempo. De tudo que, olha o que eu tô falando, de tudo que fosse possível no curto espaço de tempo. Só que essa pessoa passou mal, certo? E A aí estratégia não foi boa. ela entraria novamente no jejum, né, para compensar o que ela fez nesse dia. Só que ela passou mal no dia, porque ela acabou comendo, misturando muitas coisas para poder. Quem pegar mais ganha, né? Aquela coisa, sabe? E aí Uhum. eu quero chamar atenção para essa preparação, né? Que na verdade é um projeto falido para você estimular a compulsão, estimular até, enfim, de um nível menor, o próprio comer transtornado, de você tá produzindo reiteradamente essas formas, né, de se alimentar. Então, assim, todo evento que você for, e aí a gente vai deslocando o objetivo da socialização, né, para esse outro, que é o de você se preparar para ter um comer transtornado. Vejam que é isso. A gente está tentando dar nomes para que vocês vejam mais claramente, né, os comportamentos que a gente pode estar produzindo, né, em nome dessas situações, né? Que na verdade Sim. a gente acha que está tendo um momento máximo de prazer e quando a gente vai ver está na verdade no processo caminhando para a construção de um comer transtornado e até da própria compulsão alimentar, né? Sim, Luísa. É verdade. É bem colocado esse ponto. Você já respondeu logo de imediato que eu ia perguntar. Como é que uma pessoa se prepara para ir para um rodízio, né? É engraçado a gente perceber isso, porque o que virou, né, o que virou essa ideia da gente poder comer variado, né? Que a ideia do rodízio seria essa, da gente poder experimentar, né, um pouco de diferentes pratos, de diferentes culinárias, coisas do tipo, né? Mas na prática virou uma grandíssima competição, né, do quem come mais Quem come até passar mais. mal e ser expulso pela, né, ganhar o título de persona non grata lá no restaurante, né? E eu quero aproveitar também aqui para fazer uma denúncia, né? Também a multicuradoria é denúncia, traz informação que esses espaços de rodízio, essa é a minha teoria, né? São um dos grandes fomentadores para o que a gente chama de atrocidades culinárias brasileiras, né? Que é, você pensa lá, um rodízio de carnes, que também faz sushi, faz comida regional e mineira. Daqui a pouco, naquele mesmo espaço, sai ali um sushi de pizza, coxinha de feijoada, sorvete de churros bem casado à milanesa. Aí eu me pergunto, né? Realmente a gente está tentando inventar com esse tipo de. Eu acho muito curioso quando a gente lida com esse tipo de informação que parece que virou uma coisa naturalizada, né? Tem lá umas coxinhas no copo caramelizada, coisa do tipo. Enfim. E a gente a gente perdeu a ideia de que é isso, gente. Ó, você tem uma boa comida, bem preparada, bem servida, né? Para você comer e confraternizar com as pessoas. Teoricamente, era isso que você precisaria ter num espaço desse, né? Mas por alguma razão, alguém decidiu contar quantas vezes vai levantar para fazer um prato. Ou quantas fatias de pizza come. Ou eu já vi isso também. Com quantos quilos chegou, com quantos quilos saiu do rodízio para ser o campeão de quê? Eu não faço ideia.
Isso é tão comum assim, né? Você falou, eu já fiz isso. Eu lembro da minha adolescência que o pessoal falava assim, a gente vai pro rodízio de pizza e a gente tem que dar prejuízo. E é como a Ana Luísa falou, de passar o dia sem comer para quando Isso for é um a noite perigo. dar prejuízo na pizzaria. Quando Uhum. muitas vezes, assim, com 3 fatias de pizza, 4, enfim, depende, né? Se é mais recheada, se a massa é mais fininha, da fome que você tá no dia, mas a fome que normalmente você sente, não aquela fome proposital de se preparar e não vou comer nada. Uhum. E isso é muito normalizado em várias situações, inclusive do esporte. A gente tá falando aqui do Natal, mas, por exemplo, eu lembro, já ouvi de várias pessoas assim, Paulinha, antes da prova do triatlon, do Ironman, eu foco mesmo para secar, para ter melhor rendimento, não como nada de diferente, mas no dia a gente faz o Ironman quando sai, vai para a churrascaria para comer tudo e mais alguma coisa. Isso não é normal, é justamente esse comer transtornado. Mas a gente volta para a questão da gordofobia, que tem tudo a ver. Como a galera normalmente tem ali a barriga chapada, é magra, ninguém fala nada. Normalizado. Pode fazer isso é tranquilo. Ainda mais, olha só, a pessoa acabou de participar do Ironman, são 3 modalidades, por que não, né? Mas no Natal, a pessoa que tá lá, não, tô aqui tentando comer conforme minha fome, minha saciedade, minha satisfação, deixa eu prestar atenção. Mas só pelo fato da pessoa estar acima do peso, é muito julgado. De, cuidado aí, viu, gordinho, com esse prato, lembra do teu peso. Uhum. Só queria dizer para Paulinha que, assim, eu entendo essa questão da barriga chapada, sabe? Porque chapada tá aqui, a barriga quase negativa. E eu não posso dizer nessa live as estratégias que é para como chegar na churrascaria ou na pizzaria, tá? Você pode, assim, você não pode parar de comer, pessoal. Tá? Paulinha, por favor, tira a Paulinha, por favor, Péricles. O que eu vou falar, ela não pode ouvir. É segredo aqui. É segredo. O perigo que corre quando o sujeito passa o dia todo sem comer, né? Então, assim, ele corre um risco muito grande de entrar no quadro de hipoglicemia, fazer um quadro, ter uma queda de pressão para o sujeito que lá é hipotenso. E outra coisa, quando você passa muito tempo sem comer, e quando você começa a comer, aquela sensação de fome, ela passa muito mais rápido. Então, assim, é como se o cérebro, você comesse, pronto, acabou. Então, o que você comer mais aquilo dali já começa a lhe fazer mal. Então, o cérebro entende que você passou muito tempo sem comer e precisa comer alguma coisa, não sei o que. Então, esse processo ele não é legal. Essa questão de ficar muito tempo sem se alimentar e depois começar a se alimentar vai fazer mal do mesmo jeito. Então, assim, muito cuidado quando for fazer isso. Tá? Não faça, vou para ceia de Natal, vou ficar sem almoçar. Não, não faça. Coma menos um pouco, tome bastante água durante o dia, sabe? Deixa o espaço ali, que é que a gente faz para poder comer, mas não passe muito período sem comer, para não correr riscos. Você pode passar mal até na ceia mesmo, Natal, vai acabar com a sua ceia, com a ceia da sua família, porque vai ter que ir para o hospital, sabe? Vai passar mal. Então, assim, muito cuidado com essa situação. Exatamente. E eu acho isso é importante, esses cuidados, né, gente? Vocês, né, estão chegando agora aqui, a gente está falando sobre essa ideia de a gente experimentar um Natal um pouco menos gordofóbico, né? E a gente abriu aqui falando sobre esse tema que parece uma besteira para quem sempre foi magro, para quem não sabe o que é, mas para quem é gordo é um beco sem saída, né? Porque eu fiquei imaginando aqui, enquanto eu estava falando, esse mesmo cenário aqui, né? Se é uma pessoa gorda que pega um prato e deixa ele, né, bem cheio ali, ela naturalmente vai receber um comentário de alguém porque colocou o prato bem cheio, né? Isso. E eu acho curioso também, porque se ela coloca um prato mais, sei lá, um prato com pouca coisa, né? Com pouca comida, tá lá. Provavelmente alguém vai lá parabenizá-la, né? Eita, muito bem, é isso mesmo, tem que pensar em emagrecer, tem que pensar na saúde, né? Que bom que você se conscientizou. Ou então, né? É a pessoa que pode ser. Sabe o tio do pavê para comer? Menina, vai comer só isso? Tu
Desse jeito. Como é que tu Eu te pode? conheço. Tu repete, Não né? tem, É não assim. tem escapatória, né? Para a pessoa que é gorda, não tem escapatória. O seu prato vai ser alvo de comentários, né? E é justamente isso que a gente está falando para vocês aqui, né? Que essa ideia da gordofobia se traduz num espaço como esse aqui, né? Você não vê a menina que é magra, que tem, como a gente está falando aqui, a barriga chapada, e é interessante a gente frisar isso, né? Que a gente não sabe quais são os recursos, quais são né, as camadas que fazem com que essa pessoa tenha lá essa barriga chapada e de repente está comendo lá, né, uma quantidades industriais de salpicão com caldo de chocolate junto e farofa por cima e tal. Não Calda sei, de né? chocolate. Mas esse é o tipo de coisa que a gente pode perceber onde se apresenta, né? Essa menina, por ser magra, pode fazer o que for, pode comer ou deixar de comer o que quiser, não vai ser alvo de comentário nenhum, né? Mas a pessoa que é gorda, se come mais, se come menos, se come saudável, se come o que for, recebe esse tipo de sanção, esse tipo de comentário só porque é gordo, só porque é uma pessoa gorda, né? Então, é nesse espaço que a gente está dizendo para vocês, né, que se de repente você fez isso, se de repente você fez um comentário como esse, né, repense, veja se esse tipo de comentário que você fez, né? Se você gostaria de alguém estar monitorando ali alguma coisa que você faz só porque é você, né? Só porque você tá ali existindo daquela maneira e alguém quer falar alguma coisa que, convenhamos, né? Não vai resolver, não vai fazer a pessoa melhorar em nada, né? Enfim, vai fazer alguém ficar muito desconfortável, né? Paulinho, pode ficar à vontade aqui, dê uma falsidade. Tô brigando com o Denildo, porque ele quer falar antes de mim e ficar levantando mais ainda a mão. Ó, é que eu vi um comentário aqui super interessante da Meire, que ela falou o seguinte, né? Que não acha legal essa ideia da restrição, também não, que o que a gente precisa é realmente de uma alimentação saudável e exercício físico, e que a gente tem que parar de criticar quem é gordo ou quem é magro. É exatamente isso, Meire, foi perfeita a sua fala. A gente não tem que estar dando opinião da vida de ninguém. Ou porque fulaninho é gordo, ou porque fulaninho é magro. Ninguém pediu, então é isso. E ela falou depois o seguinte, né? Que essas críticas são desnecessárias e só pioram a situação. E realmente, você já viu alguém você falar assim, ah, tá muito gordo, né? Aí a pessoa tá lá comendo sobremesa, ela, ah, então vou pensar na minha vida, ver o que eu faço. Não, às vezes a pessoa tá com raiva, vai colocar mais ainda, né? E ela disse assim, vamos procurar profissionais qualificados. Isso mesmo. Acho Paulinho, deu uma cortada acho no que áudio. É ficou isso sem mesmo? áudio, Paulinha. Fui eu que Estão retirei ela aqui, falando, porque as pessoas que estão falando não são profissionais. Então, e nem Voltou. que fossem profissionais, isso não é o tipo de comentário que deve se fazer, não é? Então foi Uhum. bem perfeito assim a fala dela. Desculpa, é porque meu celular disse assim, chega de redes sociais por hoje e fechou na minha cara. Ah, foi? Olha só. que beleza. Ô, Juro Posso por dizer que Fê, tá Deus. certo seu celular. Tá certo ele. Período. esse celular deve estar com acima do peso aí, não gostou, deve ter, a Paulinha deve estar falando aí, criticando, ele vai acabar com essa conversa agora. Bom, eu queria falar do nosso podcast, tá? Sobre do pavê para comer. E queria Sim. colocar a Ana na nossa conversa, que a gente bateu um papo no último podcast, que vai estar lá, vocês podem acessar depois, que é a questão dos comentários com relação ao Semana que gênero. vem vai sair. Na semana que vem vai estar disponível, tá? Quem quiser assistir lá pode aguardar, que daqui a pouco vai estar no ar. Ana, a gente falou bastante sobre essa questão do comentário com relação ao gênero, com relação ao tipo, quando o homem ele recebe uma situação dessa, ele fala, pô, tu tá gordo, o cara, rapaz, isso aqui é investimento, sabe? Minha mulher pira quando vê minha barriguinha. Então, o homem, ele acaba lidando de uma maneira mas ele sente, tá? Mas ele acaba passando por uma situação de uma forma mais leve, solta uma piada, brinca, tira uma onda e vai-se embora. E já para a mulher, é uma situação mais complicada, sabe? A mulher falando sobre essa questão da mulher, do corpo perfeito, de que a mulher tem que estar num padrão de beleza, num padrão de situação, que a mulher tem a sua cobrança em casa, no trabalho, na rua, tem que estar assim. Então, essa situação para a mulher, como é que ela fica? Como é muito mais complicado, muito mais difícil para ela.
Sem É. dúvida, né? A gente vê, inclusive, a questão da objetificação, né? Da mulher, né? Do corpo da mulher, de um corpo que precisa atender, né? Sexualmente, né? A sociedade e a produção, né? Enfim, de filhos e por aí vai. Então, a gente tem toda uma normatização em torno disso e sim, a gente tem uma cobrança muito intensa em relação à performance, né, da esse corpo dessa mulher, para que ela seja, vamos dizer assim, apresentável socialmente, né, ao olhar do outro, né, seja inclusive homem ou mulher, porque quando a gente está lidando com essa situação, a gente vê inclusive mulheres olhando para outras mulheres e trazendo também esse julgamento, não só o homem, né? Mas Uhum. cobrando isso dessa mulher, sim. De fato, além de outras cobranças, né, que ela já recebe, eu vi um dado, assim, que a gente fica muito tá nessa militância aí, né, dessa equidade de gênero, enfim, de que a quantidade de mulheres que perderam seus trabalhos nessa pandemia, né? Uhum. E aí, além dessas cobranças, né, mercado e tal, ainda vem essa cobrança do corpo, né? Então, assim, é sempre uma carga a mais sendo colocada nessa pressão aí de como ela precisa se apresentar. Então, dúvida, ela vai lá para um nível além, né, do solo que a gente fica. Uhum. O, eu falei até uma vez na outra live da gente com relação até o padrão de música, de postagem, por exemplo, você chega numa loja de suplemento alimentar, vamos lá, suplemento alimentar, quantos vendedores ou vendedoras são gordinhos? Uhum. O padrão, sabe? Uhum. Quem é aquele padrão do vendedor? Você não tem. Ah, você vai na academia. O preconceito que o professor de academia, eu falo pela nossa categoria, Péricles, Sim. a dificuldade que as pessoas têm na nossa área, tá? Da Paulinha também, enquanto nutricionista. Ah, não pode ter nutricionista gordo. Como assim, pessoal? Então quer dizer que nenhum cardiologista pode fumar. Mas Uhum. tem cardiologista fumando e morrendo do coração. Tá? Então não pode, como assim? Então na academia, nos espaços de trabalho, não vou para aquela nutricionista não. Se ela não consegue nem emagrecer ela, eu vou fazer o que lá? Olha o É. comentário. A gente escuta muito isso. Ah, eu vou para academia, chego lá, rapaz, o professor com um bucho desse tamanho, vou fazer o que naquela academia? O professor veio o que me ensinar? Quer me emagrecer? Que não consegue nem emagrecer ele também. Então são essas coisas que a gente tem que respeitar o outro, tá? O outro tem a sua vida particular, tem as suas dificuldades, como a gente falou aqui. A obesidade ela tem N fatores, tá? O fator psicológico também é um deles, fator hormonal, enfim, tem muitas coisas que causam aquela situação que o sujeito está ali, tá? É da sua conta. Eu falo logo assim, faça assim, filho, pega um gato, leve para casa, você vai ter da vida do gato, 7 vidas do gato e a sua para tomar conta. Deixa a vida do É. coleguinha, Esse, esse, respeite-o profissionalmente. esse eu gostei, entendeu? Esse eu vou guardar para usar. Inclusive, eu já usei. Você me apresentou isso na gravação do podcast, do Pode Emagrecer, que eu vi que o Paulinho colocou aqui para quem não conhece, né, gente? É só entrar no Spotify e colocar lá Pode, com o D mudo, emagrecer, tudo junto, que você vai encontrar a gente e essas discussões que a gente está fomentando aqui pela Multicuradoria, tá? Pois é, gente, é uma discussão muito ampla, né, muito rica aqui, mas eu acho que vale a pena a gente entrar com um pouco mais de propriedade nessa discussão, né, que a gente está falando sobre o quanto que a mulher é muito mais aviltada, né, no seu direito de ter um corpo que não seja julgado pelos olhos alheios, né, em relação ao homem, né? Não é uma constatação tão difícil de você perceber que o corpo feminino é um produto, né? Ele é visto como um produto, ele é tratado como um produto o tempo todo, né? Seja pela indústria da beleza, da saúde, né? E essa ideia de que as mulheres sempre precisam fazer alguma coisa
para melhorar e tal, né? Uma performance estética que é inalcançável, inatingível. Não é como se isso fosse pensado de bom grado para que as mulheres se sentissem melhor com o seu corpo, né? Pelo contrário, isso gera uma série de repercussões negativas sobre a autoimagem, sobre a autoaceitação, que esse eu acho que é um ponto interessante da gente abordar aqui também, né? Porque para as pessoas que criticam a gordofobia, achando que é uma besteira, que é uma coisa menor, que é mimimi, né, como o pessoal fala, é interessante a gente sempre deixar bem claro, né, para quem está lidando com esse termo pela primeira vez, né, que isso né, isso pode destruir realmente a autoestima de uma pessoa e que essa ideia de você se autoaceitar, né, não quer dizer que você vai se conformar e endeusar alguma coisa, né, só porque eu tô assim. Não, a ideia da gordofobia parte de um outro espaço de discussão aqui, né, que a gente ilustrou com essa ideia. Você só por ser gordo vai ser alvo de determinados comentários que outra pessoa que não é gorda não seria, né? Parte muito desse pressuposto. E trazendo também essa ideia de que a pessoa se aceitar enquanto indivíduo, né? Poxa, eu sou uma pessoa gorda, estou uma pessoa gorda, né? Não tem problema nenhum, né? Você ser gordo por si, né? Da mesma forma como uma pessoa magra. Agora, se isso lhe causa alguns problemas, se você percebeu que, Péricles, Paula, Ana Luísa, Tenildo, eu estou percebendo que eu estou cansando com mais facilidade desde que eu aumentei, sei lá, aumentei 10 quilos no último ano, né? Percebi que eu estou cansando com facilidade. O meu parceiro, ou a minha companheira, está dizendo que eu estou roncando muito, né? Eu estou com dificuldade e tal. Se tiver algum impedimento na sua vida, né? Que é como a gente já vem falando há um tempo, está lá no Pode Emagrecer, está também nessas lives que estão salvas aqui no YouTube e no Instagram, né? Que a gente, quando ganha muito peso, independente de ser gordura ou não, a gente diz para o nosso organismo que a gente pode aumentar uma série de síndromes, né, de doenças que podem se favorecer nesse corpo que aumentou de peso, seja gordura ou não. Se for gordura, você tem aqui um outro espectro de acometimentos que podem se instalar no seu corpo, tá? Então, esse é um ponto que eu acho interessante a gente trazer aqui. A gente não está falando para você que está lidando com esse tema pela primeira vez que as pessoas... então quer dizer que é isso. A pessoa é gordo e tem que ser gordo e só... Não é isso que a gente está falando. A discussão ela é um pouco mais complexa do que isso. A autoaceitação é um ponto primordial para as pessoas que se encontram de repente numa... Né? Você vai para a sua ceia de Natal, de repente você vai olhar para a sua família, você que está prestando atenção no que a gente está falando aqui, né? Dê uma olhada na sua família. Tá lá todo mundo sentando à mesa com seus manequins 48, 52, seus pais, suas tias, né? Seus irmãos, né? E aí, como é que você vai passar a vida inteira lutando para entender que, né, esse é o seu ambiente, né? Você vai se favorecer de um ambiente que, se estimulado a tal, né, você pode aumentar o seu tecido adiposo, né? Não quer dizer que, se você decidir que é o seu momento de modificar essa realidade que você está agora, que você se imuna de estratégias que possam contribuir para a sua percepção de saúde, né, que você vem lutando, né, para implantar em você mesmo a partir de agora, né? Tem uma diferença bem grande nisso aí, né, gente? O Péricles, tem mesmo. Você falou um negócio aí que me veio à cabeça aqui com relação às referências. A gente tem que ter muito cuidado com as referências que nós temos com relação ao padrão de beleza, o padrão de corpo, o padrão de formato. Essa situação, tipo, hoje o padrão de beleza de corpo é Graciano Barbosa. Só que a Graciano Barbosa ela tem um padrão ela é uma fisiculturista, uma mulher que malha todos os dias, tem uma suplementação, uma alimentação, um cuidado, E massagem, drogas, né? estética, E drogas também. também. Eu falo muito com a minha esposa, que ela fica falando, não, fulana teve bebê, eu tava assim, já tá desse jeito. Eu disse, olha só, a gente tem que primeiro saber quem é a nossa referência. Qual é o padrão de vida dessa pessoa? Sabe? O que é que ela faz? O que é que ela faz? O que ela fez para chegar nessa situação? Tá com 3 meses, já emagreceu, já tá toda fininha. Pô, já sai da cirurgia, já sai do parto,
já faz uma redução, já faz uma cirurgia, sabe? Tem babá, não precisa acordar às 3, 4 da manhã, que a babá vai levar para dar de mamar, não precisa arrumar a casa, não precisa fazer faxina, precisa ajudar o marido, sabe? Então, assim, tem todo um suporte que a dona de casa, tá? A mulher brasileira, tá? Que não Comum, né? tem esse padrão de apoio, não vai chegar. Sabe? Ah, tem um Não, fulano que era assim e agora ela tá desse jeito, pessoal. Muito cuidado com quem você quer se comparar, certo? Tem é, pessoas e padrões e referências que não se enquadram com a grande maioria da população brasileira, sabe? Então temos que ter muito cuidado, porque esse padrão, ele leva a um problema, ele leva a um prejuízo emocional, sabe? Um prejuízo psicológico, porque você põe aquilo ali como meta, só que a sua meta é outra. Você falou bem, a sua família toda está com o número 46, 48, aí você quer ter 37. Não vai. A sua estrutura física tá para aquilo. Você pode emagrecer? Pode. Se você tiver, como você falou, tiver as dificuldades, quer melhorar a sua condição física, a sua condição de saúde em alguns aspectos, quer fazer isso, você consegue, você pode. uhum, Só aquele negócio, se você, o padrão da sua família, o cara tem 2 metros, tá? O cara quer ter 50 quilos, não vai. Certo? Então, assim, você precisa entender muito a sua estrutura, conhecer a sua referência e olhar se aquela referência está lhe fazendo bem e muito cuidado com ela quando você estiver é. utilizando as pessoas como referência. Exatamente, Nildo. Ter essa atenção às referências é interessante, porque eu volto a frisar essa colocação que eu fiz, né, do corpo feminino ser um produto, né, de uma pessoa que, sei lá, famosa, que fez sei lá, teve um resultado muito fora da curva, como se deu exemplo aqui, né? Ah, ganhei peso na gestação e tal. Essa pessoa que tem muito recurso pode muito bem fazer lá, como você colocou lá, uma plástica, faz uma lipo, faz um procedimento, vários usam um coquetel de hormônios, de estimulantes e tal. Não conta nada para ninguém, mas aí vem a empresa com. Deixa eu ver se eu pego aqui alguma coisa, né? Não consigo, não. Sachêzinho de chá, que eu não vou dizer a Milagroso. marca, né? Milagroso tá aqui, ó. Então, eu tomei isso, que maravilha, né? E o Pix de algumas centenas de milhares de reais na conta, né? E aí vai você, mulher, e olhando para ela, dizer, meu Deus do céu, Berg, o que é que eu tô fazendo na minha vida? Eu preciso tomar esse chá também, para emagrecer 30 quilos em 2 horas. Boa, Péricles. É triste, mas A é bem. Paulinha ficou até sem palavras agora nesse chá. Paulinha vai mudar de profissão. Ela tá Vai ser ligada vendedora demais de nesse chá. chá, né? Na propaganda desse chá, melhor dizer, né, Paula? É bem aí, bem desse jeito. Mas Ai, gente. ai. É um cuidado que a gente está tendo aqui com vocês, tá? De poder dizer, né, que isso acontece, que isso é uma coisa que pode permear a sua família, pode permear os seus encontros com seus amigos, né? E a gente não tá livre, né, de repente fazer uma pessoa se sentir mal consigo mesmo, né, por conta de um comentário que a gente fez com a maior boa intenção, né? Poxa, fulaninho, né? Ela tá gorda, tá acima do peso. Alguém tem que falar pra ela, né? Tá, e por que tem que ser você? O que é que você vai resolver Como se nessa... ela não soubesse. Pois é, Primeiro, ela exatamente. perguntou, o pessoal perguntou, Exatamente isso, exatamente isso. Esses e outros pontos, né, que a gente está só começando aqui a explorar esse tema da gordofobia, né, que a gente vem comunicando para vocês, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube, né, a gente vem aprofundando mais ainda lá no nosso podcast, no Pode Emagrecer. Então, a gente quer fazer primeiro esse alerta, né, deixar vocês bem cientes do que pode vir a acontecer na ceia de Natal e, claro, né, a gente está usando a ceia de Natal como um pano de fundo para ilustrar esse desconforto, né, que é a cena de você ser vítima ou, de repente, você praticar uma gordofobiazinha leve, né, uma gordofobia marota, essa coisa que você... Não, mas é só um comentário. Tal. Não, nunca é só um comentário, né? Toda constatação que a gente faz carrega uma série de signos, de significados, né, que a gente acredita que pode ser interpretado de uma certa maneira para uma pessoa, quando na verdade a outra pessoa pode receber isso de uma outra forma que vai afastar muito mais a pessoa daquilo que você se propôs
a comunicar para ela do que você imagina, né? Então, a gente trata aqui de saúde, né? A gente trata aqui de vidas humanas e esse modelo que a gente vem comunicando para vocês do emagrecimento gentil e sustentável parte também desses cuidados, né? Da forma como a gente vai se expressar, como a gente vai se portar para outra pessoa, né? Porque não adianta você imaginar que você é quem detém o bastião ali, né? O fio da balança para dizer que ó, você é gordo, você é magro, você faz isso, você faz aquilo, né? Baseado em senso comum, né? Ou às vezes até uma visão bem deturpada do que é o corpo humano, do que é uma pessoa na sua integralidade, né? E como ela pode reagir a isso, muitas das vezes você pode estar plantando ali uma sementinha para fomentar um trauma, fomentar uma fobia, né? De um momento que é, né, volto a dizer, a gente está usando aqui o Natal como pano de fundo, que deveria ser muito prazeroso E e muito confraternização. exato, né? De confraternização O... para os entes queridos. Sabe o que me veio aqui à cabeça? Eu estava hoje, logo mais cedo à tarde, vi uma postagem da Jojo Todinho, sabe? Sim, O pessoal criticando, fazendo um negócio lá, porque não tem o que fazer na vida, sabe? Vai olhar a vida do povo. Criticando ela, no caso, a foto dela com o namorado. Porque a estrutura dela que todo mundo conhece, o cara ela é magro, gorda. seco, Né? ela é gorda, sabe? Uhum. Só que assim, ela agora não tá nem aí, ela faz ali, veste sua roupa, faz aquilo, aquilo outro. Quem quiser que fale que ela é gorda, sim, e daí? Eu acho massa quando ela começa a brigar com o povo. Aí o pessoal fala, não, pois ela tá pagando caro pro cara ficar com ela, como se, pelo fato dela ser gorda, o cara não possa gostar dela, sabe? Aí Sim, me veio aqui a cabeça aquele filme Amor é Cego. Já assistiram? sim, Sim, sim. sim. Que o Lembro. cara é hipnotizado, sabe? Passa a olhar a pessoa por dentro, aí se Uhum. apaixona pela mulher, só que ele tá no restaurante, pra ele a mulher tá lá toda bonitona, e as pessoas veem ele com a mulher tá grandona, o pessoal olha assim com aquelas caras, o que é que esse cara tá fazendo com ela? Como se É. a pessoa, pelo fato de ser gorda, não pudesse namorar, não pudesse paquerar, não tivesse relacionamento. Então, assim, já tem um outro tipo de preconceito que é, se ele é gordo, ele só pode namorar com quem é gordo, É. sabe? Ou gorda. Então não tem essa situação. Então é muito triste quando a gente vê essa situação, porque a nossa sociedade, na verdade, ela é uma sociedade doente, né? Que ela às vezes busca o defeito do outro para falar, fazer ou falar alguma coisa, só que esquece de olhar para si, que ela Sim. também tem os seus defeitos. Então, assim, a gente precisa trabalhar melhor essa situação e dizer que a gente tem que primeiro trabalhar em nós esse problema, tá? Do que está tratando dos outros, falando dos outros que precisam melhorar as suas situações, independente de qual seja. Uhum. É. Eu, eu, eu gostei desse exemplo, Nilo, da Jojo Todinho. Eu acho ela um exemplo, né, de uma mulher que tinha tudo para ser execrada pela opinião pública por ser quem ela é. Uma mulher negra, gorda, funkeira, né? Tem todos os estereótipos ali, né, possíveis e é uma pessoa que se afirma na sua existência, né, nas suas referências, de onde veio, para onde vai, ela né? Eu não sou um grande apreciador, não acompanho ela, mas o pouco que eu tenho acesso, né? Ela me passa justamente essa impressão, né? De ser uma pessoa que carrega esses valores de uma maneira muito contundente, assim, né? De botar o pé e dizer, eu sou essa pessoa mesmo, eu sou mulher, sou negra, sou brasileira, eu acho que ela é do Rio de Janeiro, né? Sou funkeira, sou gorda e, e é isso. Lide É, com isso, né? Faça sucesso, lide com isso. eu acho que Gosta não de, gosta não de mim, olhe para o outro lado e vai embora. a gente pode aproveitar, né, esse momento, nessa magia aí, do símbolo que o Natal traz para cada um, né? Refletir um pouco sobre isso, sobre a responsabilidade, né, dos nossos comentários, da nossa comunicação sobre o outro, porque a gente fica tão envolvido com as nossas questões individuais que a gente acaba não parando, às vezes, para pensar, né, no que esse momento pode trazer para a gente, inclusive em relação à responsabilidade do que a gente fala. Então, às vezes a gente lida com situações muito perversas, né, que estão ali com o simples intuito de projetar aquele mal ou de descarregar ali alguma coisa, sem se colocar no lugar daquela pessoa, né? Ou sem perceber o impacto que aquilo tem, né?
E eu lembro, assim, o quanto a gente, às vezes, pode alimentar e sustentar algumas relações mais abusivas e permitir, né, que aquela situação ruim se dissemine até Uhum. as pessoas mais próximas que a gente ama. Então, eu acho que é um momento muito propício, né, para a gente poder fazer essas reflexões. Perfeito. Uhum. Perfeito, gente. Eu acho que É, poderia resumir, né, sobre na ceia de Natal. Não comente nem do prato do outro, nem do corpo do outro. Pronto, é, vamos falar de outras coisas. perfeito. Porque Menos política também. O Péricles já sugestão de política no podcast, mas não, por favor, vai acabar a ceia rapidinho, vai todo mundo embora. Vamos outro tema. eu continuo votando em política. Eu acho que tá bem fácil esse ano para discutir. A discussão tá praticamente, né? Tá fácil, né? Tá fácil esse ano. Mas enfim, né? A gente vai ficando por aqui hoje, né? A gente tá muito feliz em poder trazer esses conceitos para vocês aqui do que é a gordofobia, do que é que a gente pode esperar, né, de quem tem alguns, né, de quem ainda não abriu a mente para entender que isso pode ser um comportamento muito danoso, né, para quem recebe esses comentários, esse julgamento, né? E a ceia de Natal deveria ser esse espaço para, né, para a gente confraternizar, compartilhar o afeto, a gente se preparar nisso, né? De, poxa, que legal, vou encontrar fulano, vou encontrar ciclano, vou ter um momento legal e era isso que a gente deveria priorizar nesse momento, né, gente? Que a gente sabe, e a gente está lidando hoje, enquanto sociedade, né, essa ideia de, né, na era da informação acelerada e redes sociais, né, o quão danoso pode ser, né, a gente falar o que acha que está na cabeça e tá, né, acha que está acertando, quando a gente está, de repente, só jogando um monte de preconceito e frases e conceitos que não ajudam ninguém a nada, né? Então, gente, ficamos por aqui hoje. A Multicuradoria agradece aqui a presença de todos e todas vocês que contribuíram para que a gente pudesse estar aqui hoje, né, falando sobre esse tema que é tão recente, né, para as discussões que a gente está tendo aqui e tão importante, né? Então, Ana Luísa, muito obrigado por sua participação aqui hoje. Paula Guimarães e Tenildo Lopes, né? Muito obrigado para todos vocês que estão acompanhando a gente aqui a partir de agora, né? Tá aqui o nosso Instagram da Multicuradoria. Todos esses profissionais aqui fazem parte da Multicuradoria e ainda tem mais gente que não pôde participar hoje aqui. Vocês são muito mais que convidados para seguir a gente, ficar acompanhando aqui o que a gente está produzindo de conteúdo, né? Tanto no Instagram, quanto no nosso podcast, no canal no YouTube, no Telegram, tá tudo aí nos links, na biografia, na descrição, tá aí, tá? Se você gostou, é isso. A gente fala desse jeito para essas pessoas com essa ideia. Não é isso, gente? Exatamente. Isso Eu mesmo. deixei aqui o podcast escrito. Pode emagrecer para o pessoal procurar lá no Spotify. Perfeito, perfeito. É isso, gente. Essa live vai ficar salva aqui no Instagram. Vai ficar salvo também lá no YouTube, tá? O canal da gente é Multicuradoria, só digitar Multicuradoria no YouTube. E é isso. Vocês, né? Provavelmente aqui vocês vão estar vendo isso aqui na ceia de Natal, imagino eu. Seria muito legal ver aqui, ó. Chama a família para assistir na ceia de Natal. Boa ideia. Dá para colocar na televisão lá, né? Coloca lá Tá, no no YouTube, YouTube, pronto. projeta, não gasta a bateria de ninguém, né? E acaba a discussão Isso. de Ótima altas ideia, tretas. Péricles. Né? Tudo planejado. Gente, um grande abraço para vocês. Até a Abraço próxima. para Feliz vocês. Natal. Fiquem com Deus. Natal. Ho, 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 ho.